Sua mente foi treinada para sobreviver, não para vencer. E enquanto você não entender isso, vai continuar preso à mesma rotina, repetindo os mesmos padrões, acreditando que está vivendo o que a vida te deu, quando na verdade está apenas vivendo o que aceitou. Preste atenção. A diferença entre o homem comum e o gênio não está no talento, nem na sorte. Está no nível de consciência com que eles pensam. O homem comum pensa para escapar da dor. O gênio pensa para compreender a dor. Um foge, o outro aprende. Treinar a mente como um gênio começa com um simples ato: observar os próprios pensamentos sem se tornar escravo deles. Pare de acreditar em tudo o que sua mente diz. Ela não é sua inimiga, é uma ferramenta. E uma ferramenta nas mãos erradas destrói, mas nas mãos certas cria impérios. Imagine agora que sua mente é como um músculo. Cada vez que você reclama, você enfraquece. Mas cada vez que diz "eu aprendo", você ativa a parte do cérebro que transforma impossíveis em planos. Você quer ser inabalável? Então comece disciplinando seus pensamentos antes de disciplinar o mundo. Nada externo te limitará mais do que a voz interna que você ainda não aprendeu a dominar. E enquanto ela gritar, você vai continuar acreditando que é o mundo que te impede, quando na verdade é a sua própria falta de foco. A mente é como um espelho. Ela reflete o que você coloca diante dela. Se você coloca medo, ela multiplica o medo. Se você coloca propósito, ela multiplica o poder. A escolha é sua, e sempre foi. Você está pronto para mudar o destino da sua vida? Então comece mudando a maneira como você pensa, porque antes de ser livre do mundo, você precisa ser livre de si mesmo. Você acredita que pensa livremente, mas me escute com atenção. A mente indisciplinada é como uma cidade sem portões. Qualquer pensamento entra, qualquer emoção domina, qualquer ruído se torna lei. É por isso que muitos vivem exaustos, não pelo que fazem, mas pelo que permitem pensar. Treinar a mente como um gênio é, antes de tudo, dominar o campo invisível onde tudo começa, o pensamento. Cada ideia, cada emoção, cada escolha nasce lá. E o que você tolera mentalmente, você cria fisicamente. A sua realidade é apenas o espelho das ideias que você decidiu aceitar. Imagine comigo, um homem acorda e pensa: hoje será difícil. Ele ainda não saiu da cama, mas já decretou a qualidade do dia. Outro homem acorda e pensa: hoje é uma chance de fazer diferente. Ambos vivem sob o mesmo sol, mas um enxerga obstáculo, o outro enxerga oportunidade. O gênio não espera o mundo mudar, ele muda a forma como enxerga o mundo. A primeira técnica para treinar sua mente é interceptar o pensamento antes que ele se torne crença. Quando algo negativo surgir, pare e observe. Isso é verdade ou é medo? Não aceite tudo o que vem da mente. Questione-a. Ela trabalha para você, não o contrário. Todo pensamento que não te fortalece está mentindo para você. A segunda técnica é substituição consciente. Todo padrão mental se alimenta da repetição. Por isso, repita o que quer ser até se tornar. Diga "eu sou capaz", até que o corpo acredite. Diga "eu sou foco", até que a distração morra. Comente aqui embaixo deste vídeo: "eu sou disciplina". Esse será o seu decreto até que o hábito nasça. Palavras são comandos, e a mente é uma máquina perfeita. Ela obedece ao que você afirma, não ao que você deseja. O gênio não é aquele que pensa mais rápido, mas aquele que pensa de forma intencional. Ele treina a mente para não reagir, mas para compreender. Você não precisa de mais motivação, precisa de mais direção. Não é o querer que te move, é o foco. E o foco nasce quando você decide que não vai mais desperdiçar energia com o que não te leva para onde quer chegar. Toda mente brilhante já passou pelo caos da confusão. Mas a diferença é que o gênio aprendeu a encontrar clareza dentro do próprio caos. E você pode fazer o mesmo, porque foco não é ausência de ruído, é a arte de ignorá-lo. O primeiro passo para mudar sua vida é este: vigiar o que você pensa. O segundo, decidir o que vai continuar pensando. E o terceiro, agir como se já fosse quem você quer ser. A mente aprende por imitação, e o futuro que você deseja começa quando você se comporta como se já tivesse chegado lá. Você precisa entender uma coisa: a mente não se transforma com desejo, mas com disciplina. A disciplina mental é o que separa os sonhadores dos realizadores. Todo gênio já acordou cansado, confuso, desanimado, mas ainda assim continuou, porque ele entendeu que o sentimento é passageiro, mas o propósito é permanente. Treinar a mente é repetir o certo mesmo quando o corpo quer o errado. É agir com coerência mesmo quando ninguém vê. É dizer não ao conforto imediato e sim
a visão de longo prazo. A maioria falha, não porque não sabe o que fazer, mas porque não suporta o silêncio entre o esforço e o resultado. O gênio suporta. Ele entende que a dor da disciplina é leve perto do peso do arrependimento. Ele canaliza a dor como combustível. Quando a mente reclama, ele sorri e pensa: aqui é onde os fracos desistem. Agora escute com atenção. O dinheiro é consequência, nunca causa. A riqueza não nasce do esforço, mas da clareza. A maioria trabalha duro, mas sem direção, e confunde movimento com progresso. Não é o quanto você faz, é o quanto você foca. O gênio entende que energia dispersa é energia desperdiçada. Ele não tenta 1000 coisas, ele faz uma até o fim. É por isso que alguns enriquecem, enquanto outros apenas sobrevivem. A mente focada cria riqueza, porque enxerga o invisível. Ela percebe oportunidades onde os distraídos só veem rotina. E sabe por quê? Porque a concentração é a lente que transforma qualquer talento em ouro. Quando você aprende a sustentar a atenção profunda, você começa a enxergar detalhes que ninguém vê, e é nesses detalhes que mora o lucro. A vida não paga quem faz mais, paga quem faz melhor. E fazer melhor é um ato de presença. O gênio está onde o corpo está. O fracassado está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Quer ganhar dinheiro? Pare de correr atrás dele. Corra atrás da maestria. Dinheiro é o subproduto da excelência. Todo grande império foi construído por alguém que amava o que fazia a ponto de perder a noção do tempo. Isso é foco, isso é poder. Você quer sucesso? Então escolha um propósito e cave fundo até encontrar o ouro. A profundidade é mais valiosa que a velocidade. O superficial vive mudando de caminho. O sábio cava o mesmo ponto até o fim. A mente que domina um campo, domina todos. O segredo é simples: um foco, uma direção, uma intenção inabalável. Não negocie com a sua visão. Faça do seu propósito uma obsessão calma, aquela em que o silêncio trabalha enquanto o mundo grita. Use o seu foco como filtro. Tudo o que não te aproxima do objetivo te afasta dele. E lembre-se, dinheiro é energia condensada em resultado. A mente dispersa gasta energia com opinião. A mente rica gasta energia com execução. Enquanto uns se justificam, outros constroem. E o mundo sempre recompensa quem age mesmo cansado, quem insiste mesmo ignorado, quem se disciplina mesmo sem aplauso. A verdadeira abundância começa quando você transforma a atenção em ação e propósito em lucro, porque o dinheiro segue quem se tornou impossível de ignorar. E isso só acontece quando o seu foco é tão profundo que o universo é obrigado a abrir espaço para você. Você quer sucesso? Então entenda, o mundo não segue quem grita, segue quem tem clareza. A clareza é magnética. É o campo invisível que faz as pessoas pararem para te ouvir. Quando você sabe quem é, o universo inteiro se reorganiza para te respeitar. O foco sem propósito é apenas esforço cego. Mas o foco com propósito se transforma em força criadora. Propósito é direção, é a bússola da mente. É ele que define o que vale o seu tempo e o que deve ser deixado para trás. A mente poderosa não faz tudo, ela faz o que importa. E o que importa é aquilo que constrói algo que permanece. Quer se tornar autoridade no que faz? Escolha um campo e mergulhe até o fundo. O mundo não se curva diante de quem faz de tudo. Ele se curva diante de quem domina algo com maestria. A genialidade nasce da repetição consciente. É fazer o mesmo até que se torne arte. Não busque ser notado. Busque ser inevitável. E inevitável é aquele que entrega valor de forma tão consistente que o mercado, as pessoas e a vida simplesmente não conseguem ignorar. A autoridade nasce do silêncio, não da autopromoção. O grito chama a atenção, mas a consistência conquista respeito. O sábio não precisa se vender, ele se torna indispensável. O propósito é o combustível do foco. Sem ele, você se dispersa. Com ele, nada te distrai. Quando você tem um porquê forte o suficiente, qualquer como se torna possível. E aqui está o segredo. O propósito verdadeiro não nasce do ego, nasce da contribuição. O gênio não trabalha apenas para ganhar, ele trabalha para impactar. E é por isso que o dinheiro o segue, porque tudo o que gera valor real, inevitavelmente atrai valor material. Você quer prosperar? Então pare de pensar em quanto vai ganhar e comece a pensar em quanto vai gerar. Quem entrega o que os outros precisam, nunca fica sem o que deseja. O propósito é a ponte entre a mente e o resultado. É o que faz a concentração durar, mesmo na dor. É o que transforma o tédio em disciplina, o fracasso em aprendizado e a crítica em combustível. Por isso, nunca perca de vista o seu porquê.
Sem ele, o foco é força sem direção. Com ele, é destino manifesto. Cada vez que você domina um impulso, o cérebro registra que você é o comando. Cada vez que você se distrai, ele entende que o mundo é o comando. E é aí que a vida muda, quando você se torna o comandante da própria mente. Não se engane, o mundo externo é apenas um reflexo do seu domínio interno. Tudo o que você não controla dentro, te controla fora. O gênio não foge da dor, ele conversa com ela. Pergunte, o que você quer me ensinar? E essa simples mudança transforma sofrimento em aprendizado. O que destrói as pessoas não é a dor, é o significado que elas dão a ela. Enquanto você acreditar que a dor é inimiga, vai continuar fugindo. Mas o gênio entendeu que dor é treino, e cada vez que ela vem, ela está lapidando o diamante que ainda está bruto dentro de você. Você não nasceu para ser frágil. A natureza não cria fraquezas, cria potencial. A fraqueza é só o estágio de quem ainda não treinou o suficiente. Quanto mais você disciplina sua mente, mais ela entende o seu comando e mais a vida responde. Treinar a mente como um gênio é simples, mas exige coragem. Observar sem reagir, escolher sem se culpar e persistir sem precisar de aplauso. Quer saber quando você está no caminho certo? Quando começa a incomodar. O foco assusta os distraídos, a disciplina irrita os preguiçosos e a paz confunde os caóticos. Continue, porque é nesse ponto que o mundo começa a te testar, e é também aí que a transformação realmente começa. Antes de dominar o mundo, aprenda a dominar a própria mente. O primeiro passo para um foco imparável é criar silêncio interno. A mente comum vive reagindo a tudo. Sons, opiniões, notificações, comparações. Ela é barulhenta porque tem medo de se escutar. A mente forte, ao contrário, ouve mais do que fala. Ela observa, entende e só então responde. Você quer foco? Então pare de tentar controlar tudo lá fora e comece a controlar o que acontece dentro. Todo o caos que existe fora de você é reflexo do caos que você tolera dentro de si. A primeira regra do domínio mental é simples. Se você não comanda seus pensamentos, alguém vai comandar por você. E é assim que a maioria vive, escrava das emoções alheias, dos medos herdados, das opiniões que nunca questionou. A partir de hoje, o seu trabalho é um só: calar o barulho. Não com força, mas com presença. Quando o pensamento vier, apenas observe. Ele vai dizer: você não consegue, você está atrasado, você não é bom o bastante. Deixe que ele diga, mas não obedeça. A mente é como um cachorro. Ela late até perceber quem é o dono. Quando você não reage, ela se curva. Quando você se cala, ela se organiza. Esse é o treino do silêncio. 10 minutos por dia. Sem música, sem celular, sem distrações. Apenas você e o seu caos. Nos primeiros dias vai ser insuportável, porque o silêncio revela o quanto a mente grita. Mas continue. Cada minuto em que você não foge da própria mente é um minuto de poder conquistado. E o poder nasce na quietude. É ali que o foco começa a se formar. Não no esforço, mas na consciência. Observe, sinta, domine. Porque o gênio não é aquele que pensa mais. É aquele que consegue pensar menos, mas com mais profundidade. A mente vazia é vulnerável. A mente focada é uma arma. Quem aprende a silenciar o próprio pensamento não precisa mais controlar o mundo, porque o mundo inteiro se curva diante de quem não se abala. Foco não é dom, é treino. A mente é como o corpo. Ela se fortalece com resistência. O que te cansa não é o esforço, é a falta de direção. Todo pensamento repetido cria um caminho, e o cérebro aprende a andar por ele, até sem você perceber. É assim que nascem os hábitos, e é assim que você vai moldar o seu foco. A primeira regra é simples: termine o que começou. Pouco importa se é pequeno, o importante é concluir. Cada vez que você cumpre o que promete, envia ao cérebro uma mensagem poderosa: eu sou o comando. E o foco nasce dessa confiança. A mente confusa não confia em si mesma, e por isso se distrai. Começa algo, para, se arrepende, recomeça e nunca chega. O gênio entende que foco é uma forma de lealdade, a capacidade de permanecer fiel a uma decisão mesmo depois que o entusiasmo vai embora. O segundo treino é o do não. Aprenda a recusar o que não serve ao seu propósito. Dizer sim a tudo é o mesmo que desistir de si mesmo. Cada vez que você diz não ao que te distrai, o seu foco ganha músculo. Foco é dizer não 1000 vezes para dizer sim uma vez com alma. Treinar a mente é criar limites sagrados. O que entra pela mente molda o que sai da boca, e o que sai da boca cria o destino. Por isso, escolha com cuidado o que alimenta seus pensamentos.
A disciplina mental começa quando você entende que a mente é um terreno e o que você planta nela floresce inevitavelmente. Plante dúvida, colherá medo. Plante propósito, colherá poder. E poder é atenção concentrada em um só ponto. Não existe foco em quem quer tudo. Quem quer tudo, perde tudo. O segredo é simples. Um objetivo por vez até o fim. Não pare até terminar. O cérebro adora recompensas e odeia incerteza. Termine, e ele te obedecerá. Desista no meio, e ele vai te sabotar. A mente é um servo perfeito, mas um péssimo mestre. Ou você a treina, ou será treinado por ela. Chega um ponto em que você não precisa mais provar nada, apenas continuar. Quando o foco amadurece, ele se transforma em silêncio. Você deixa de discutir, de se justificar, de implorar reconhecimento e começa simplesmente a existir com propósito. Essa é a mente inabalável, aquela que não se abate com críticas, não se embriaga com elogios e não se perde nas comparações. Ela caminha firme, porque entendeu algo que a maioria nunca entende. O poder não está em controlar o que acontece, mas em controlar como você reage ao que acontece. O segredo não é eliminar o caos, é permanecer inteiro dentro dele. A mente inabalável não busca paz fora, ela carrega paz dentro. É o estado de quem aprendeu que tudo o que acontece é um teste de domínio. A provocação testa a calma, a dúvida testa a fé, o medo testa o foco. E o gênio passa em todos porque aprendeu a observar o jogo sem ser peça dele. Quer saber se você está evoluindo? Veja o que ainda te irrita. Tudo o que te tira do eixo revela o que ainda te domina. Por isso observe o incômodo e sorria. Ele mostra onde você precisa se fortalecer. A cada crítica que não te abala, um novo nível de poder se desbloqueia. A cada desafio que não te paralisa, a confiança cresce. A mente inabalável é construída assim, enfrentando, não fugindo. E no final, a vitória não é sobre os outros, é sobre o próprio ego. Porque o ego quer aplauso. A consciência quer liberdade. E a liberdade nasce quando nada mais dentro de você precisa ser defendido. O verdadeiro foco é a serenidade em meio à tempestade. É olhar o caos e pensar, ainda sou eu aqui dentro. Esse é o ponto mais alto da força mental, quando o mundo pode te testar, mas nunca te mover. E é aí que o sucesso se torna inevitável. Porque quem não se abala não se desvia, quem não se desvia chega e quem chega domina. Então grave isso. O gênio não é o que sabe tudo, é o que não se perde em nada. Treine sua mente todos os dias, até que o barulho do mundo se torne pequeno demais para interromper a sua paz. Porque é nesse silêncio inabalável que mora o verdadeiro poder, o foco absoluto, a mente livre e o espírito invencível. Leia com atenção e internalize. Isso é um comando para sua mente, não uma sugestão. Acorde e não toque no celular. Os primeiros minutos do dia são território sagrado da sua decisão. Em pé, respire fundo 3 vezes. Diga em voz baixa uma afirmação curta e direta que você possa cumprir hoje. Eu sou o comando da minha mente. E visualize por 60 segundos a tarefa mais importante do dia sendo concluída com excelência. Em seguida, proteja esse impulso. Defina um bloco de foco inabalável de 60 a 90 minutos para a única tarefa que mais importa. Desligue notificações, feche abas, coloque o telefone em modo avião ou em outra sala, coloque um cronômetro e trabalhe com intensidade total até a campainha tocar. Quando terminar o bloco, faça uma pausa de 10 minutos para andar, hidratar, alongar. Repita esse ciclo 3 a 4 vezes por dia, conforme sua agenda, sempre com a regra inegociável. Uma tarefa por bloco, sem multitarefa. Treine a resistência mental deliberadamente. Escolha uma atividade que te provoque desconforto todos os dias. Uma leitura densa, um exercício físico que te faça suar, uma tarefa complicada sem música, e force-se a continuar até o fim. Esses pequenos sofrimentos diários anealam sua concentração e fazem sua mente acostumar-se a permanecer presente quando a maioria foge. Use a técnica da substituição consciente. Toda vez que a mente se perde em distração, murmure uma palavra âncora, foco, e retorne a atenção para a respiração por 5 segundos antes de reengatar. Aos poucos a palavra vira gatilho instantâneo e o desvio perde força. Cultive o ritual do não. Aprenda a dizer não a convites, conteúdos e conversas que não alimentam seu objetivo. Cada não é energia salva para o que realmente importa. Pense um não hoje é um sim gigantesco ao seu futuro. Faça uma lista curta e implacável de prioridades diárias.
3 tarefas que movem seu propósito e risque-as. Terminar essas 3 é o sinal de dia bem gasto. Qualquer outra coisa é luxo e distração. Mapeie seus picos de produtividade e coloque seus blocos mais difíceis quando a mente está mais afiada. Se você é mais produtivo de manhã, reserve manhã para a criação profunda. Se à noite, programe bloco profundo noturno e proteja-o como sagrado. Controle o ambiente. Luz adequada, cadeira confortável, água por perto, fone com ruído branco se necessário. O ambiente é a extensão da mente. Arrume-o para que ele não exija decisões durante o trabalho. Limite radicalmente o tempo de redes sociais. Marque 2 janelas fixas no dia para checar e respeite-as como compromissos, não como vício. Notificação é ladrão de atenção. Elimine tudo que não é essencial. Ao fim de cada bloco, anote 1, o que você concluiu, 2, o que aprendeu e 3, o próximo passo. Esse registro pequeno educa sua mente a valorizar conclusão em vez de excitação constante. Antes de dormir, faça o ritual de encerramento. Escreva 3 coisas que fez bem, uma lição e uma intenção simples para amanhã. Durma com a cabeça limpa. O inconsciente gere o progresso enquanto você descansa. Recompense-se proporcionalmente. Conquistas pequenas merecem pequena celebração. Consistência merece respeito próprio. Não espere aplauso externo para validar seu esforço. Para transformar isso em hábito, use a regra dos 30 dias. Execute esse protocolo diariamente, sem falhas, por 30 dias. A repetição cria neurônios e elimina resistência. Celebre cada dia completado como uma vitória sobre o seu eu preguiçoso. Quando a crítica aparecer, aplique imediatamente a técnica do observador. Respire, nomeie a emoção em silêncio, raiva, ofensa, insegurança e responda com ação produtiva, não com reação. Transformar provocação em trabalho é converter energia inútil em resultado. Treine seu corpo junto com a mente. Sono de qualidade, alimentação que suporta energia estável e exercício regular aumentam a capacidade de foco. Sem corpo afiado, a mente perde combustão. Aprenda a dizer que não a si mesmo. Quando surgir a tentação de pizza, rolagem ou procrastinação, pratique o pequeno exercício de atrasar 10 minutos. Muitas vezes a tempestade passa e você volta ao trabalho. Essa pequena vitória fortalece a autoridade interna. Use bloqueadores de aplicativos quando necessário e técnicas como Pomodoro, se preferir estrutura, 25+5 para dias curtos e 52+17 para sessões mais profundas. Ajuste o protocolo ao seu ritmo, mas não negocie a regra. Capricho no começo, disciplina no meio, consistência no fim. Cultive uma frase guia para momentos de fraqueza, algo que te puxe para a sua melhor versão. E repita-a antes de cada bloco. Faço o que precisa ser feito. A repetição transforma crença em comportamento. Rodeie-se de estímulos educativos. Uma playlist instrumental para trabalho profundo, podcasts curtos que ampliem visão no tempo de descanso, leituras que alimentem estratégia e não a ansiedade. Seu input determina seu output. Ao se sentir tentado a explicar ou justificar seu progresso para os outros, lembre-se, o gênio não busca testemunhas para o processo. Ele entrega resultado. Fale pouco, faça muito. Transforme seu calendário em santuário. Bloqueie tempo para foco como se fosse reunião com o CEO. Porque ninguém derruba uma reunião marcada com o CEO. Ao errar, não complique. Avalie rápido por quê. Ajuste e recomece. Perfeccionismo paralisa, melhoria contínua constrói. Faça da sua vida um experimento. Mensure blocos concluídos por semana, taxa de conclusão das 3 prioridades, horas de sono. Números te mostram verdade sem drama. Quando o externo atacar, lembre-se de que disciplina é o filtro que impede barulho de virar crença. Mantenha sua atenção no que cria valor e use críticas como sensor, não como destino. Por fim, repita este ciclo. Manhã sagrada, blocos inabaláveis, pausa regenerativa, resistência diária, ambiente controlado, ritual de encerramento, revisão e ajuste. Execute isso todos os dias até que a palavra distração te cause desconforto físico e a palavra foco te traga prazer automático. Aí e somente aí, o foco deixa de ser esforço e vira identidade. E quando isso acontecer, nada nem ninguém terá poder de roubar o seu tempo. O que significa que você terá descoberto a única vantagem competitiva real que existe: atenção sustentada. Agora que você chegou até aqui, faça uma coisa.
Não apenas pense e haja. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, então não deixe essa chama apagar. Respire fundo e decida que, a partir de hoje, o seu foco vai ser sua arma e sua paz vai ser sua armadura. A maioria vai assistir e esquecer, mas os que aplicam transformam a própria história. Se isso fez sentido para você, deixa o seu like. Ele mostra para o algoritmo que esse conteúdo vale a pena e ajuda mais pessoas a despertarem também. Escreve aqui nos comentários o que você vai mudar a partir de hoje, porque quando você declara, você se compromete. E se você quer continuar fortalecendo a mente todos os dias, se inscreve no canal agora e ativa o sino das notificações. Eu vou estar aqui te lembrando que você pode mais, que você é mais, e que a sua mente, quando treinada, se torna o seu maior poder. Não adie a sua transformação. O foco começa quando o vídeo termina.